o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir a nossa conversa falando sobre a agenda previdenciária com a informação que pode despertar interesse de milhares de cearenses. O Ministério da Previdência Social antecipa a agenda e anuncia que no mês de agosto começa a revisão de 800 mil benefícios temporários. Entenda melhor esses detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, antecipou a agenda sobre a revisão de benefícios temporários e anunciou que em agosto começa o pente fino de 800 mil auxílios. O BPC, pago a pessoas idosas ou com deficiência, não entra nessa auditoria porque faz parte da base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social. O INSS tem atualmente 1.360.000 benefícios temporários, auxílios-doença e aposentadoria por invalidez, que pode ter a concessão revista em caso de recuperação do trabalhador. O governo atende a uma determinação do TCU, Tribunal de Contas da União, para atualização dos dados cadastrais dos beneficiários do INSS. Segundo Lupe, os auxílios não passam por revisão desde 2019. Lupe afirmou ainda que, em todo o mundo, quem tem mais de 2 anos de benefício temporário tem a necessidade de fazer um novo exame para saber se ele continua tendo direito. Segundo ainda o ministro da Previdência Social, não há necessidade das pessoas correrem para as agências do INSS, uma vez que a primeira validação será com cruzamento de dados de cadastros do governo. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. São informações, jornalista Beto Almeida, na área da Previdência Social que interessam não apenas quem tem esses benefícios aí, como por exemplo o auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez, mas também o benefício de prestação continuada LOAS. O governo vem planejando essas revisões por recomendação do Tribunal de Contas da União e, inevitavelmente, esses benefícios que estão sendo pagos hoje com possíveis irregularidades serão suspensos, serão cortados. Agora, para tranquilizar a quem recebe dentro das regras, das normas, da lei, da legalidade, esses benefícios, não há motivo para preocupação. O certo, jornalista Beto Almeida, é que as revisões são inevitáveis. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Interessante, Luzenor, a forma como o ministro Carlos Lupe apresenta essa operação pente fino, vamos chamar assim. Ele não chama de operação pente fino, diz que é apenas um trabalho de revisão normal. E eu acho que deveria ser mesmo, porque na realidade é o seguinte, quando se concede um benefício, esse benefício, ele precisa realmente passar por atualizações, por auditorias, para saber se realmente tem algum tipo de irregularidades. Às vezes nós damos um ar, né, de problemas, de preocupações a algo que deveria ser rotina, por exemplo. Aí ele diz que está concentrando aqui, especificamente naquela questão do desemprego, do auxílio-desemprego, também do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, né, que pode ser revertida, né, no caso da recuperação total do trabalhador. E aí é que vem a preocupação, Zenor. Quando você está hoje numa aposentadoria por invalidez, que você acaba tendo que passar novamente por uma revisão, como é que esses médicos peritos vão interpretar? E se disser, por exemplo, que aquela pessoa está apta para voltar ao trabalho, adeus aposentadoria por invalidez. Aí sim, causa uma preocupação. Ele tenta colocar isso como se fosse algo normal, que não deva trazer preocupação, que muitos nem deve ser presencial, mas tem preocupação sim, porque a gente sabe, Luzenor, que tem irregularidades, tem, mas tem também risco de se cometer injustiças com pessoas que hoje vivem e dependem desse recurso e desse benefício. Ô jornalista Beto Almeida, agora quando a concessão de um benefício, por exemplo, auxílio acidente, e não há revisão desse benefício ao longo de 6 meses ou 1 ano, fica à margem para irregularidade ou mesmo para, no caso da cessão desse pagamento,
uma injustiça. Mas do ponto de vista da revisão, é preciso ser feita para corrigir alguma distorção, porque muita gente passa por acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, um acidente, entra nesse processo da licença no INSS e com 2 ou 3 meses essas pessoas já estão recuperadas, mas continuam recebendo o benefício. É essa área, é essa situação que o pente fino passa a mirar. Mas sabe, Luzenor, não é só a questão da preocupação aqui com o auxílio-doença, porque o auxílio-doença é algo realmente que é temporário. A gente imagina que seja algo que, por mais que se estique, aliás, se estiver esticando pelo prazo, acho que superior a 2 anos, tá na cara que essa pessoa precisa entrar numa aposentadoria por invalidez. De algum modo, pode indicar que o próprio INSS, a própria Previdência Social, estaria retardando uma decisão desse porte. Então, o auxílio-doença até eu entendo. Agora, a questão é que também vai entrar a análise da aposentadoria por invalidez, ou seja, pessoas que efetivamente já foram colocadas lá e estão aposentadas por invalidez. Aí é que eu acho que também reside uma preocupação e uma luzinha amarela que acende para quem hoje está aposentado nessas condições. Lembrando que, na realidade, aqui, por exemplo, entra essa questão do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, Luzenor, mas não entra o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele vai passar por a operação pente fino, sim, mas tem uma outra situação, porque, por exemplo, o BPC é pago para os idosos e para as pessoas com deficiência de baixa renda, ok. É pago pela Previdência, ok, mas hoje ele está na alçada, ou seja, está na responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. Aí já entra outra história. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque tem outra informação importante para você, ouvinte internauta. O INSS muda regras de prorrogação de benefício por incapacidade. Agora, esses detalhes com o repórter Sátiro Salles. Muita gente ainda não sabe, mas uma das normas do INSS muda as normas da prorrogação do benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença. De acordo com o INSS, até o final do mês de junho, a prorrogação por 30 dias era feita de forma automática, mediante a solicitação do segurado, independentemente do tempo de espera para a perícia médica. Agora, a regra é outra. Uma portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS determina que, para os pedidos de prorrogação dos benefícios por incapacidade temporária realizados no prazo de 15 dias, como determina a legislação, haverá 2 situações. Primeiro, quando o tempo de espera para a realização da avaliação médico-pericial for menor ou igual a 30 dias, a avaliação do perito será agendada com uma data de cessação administrativa, se for o caso. E na segunda situação, quando o tempo de espera para a realização da avaliação médico-pericial for maior que 30 dias, o benefício será prorrogado automaticamente por 30 dias, sem agendamento de perícia, sendo fixada uma data de cessação do benefício. O beneficiário tem o direito de pedir a prorrogação do auxílio-doença quando não se sente apto a retornar ao trabalho. Com informações da área previdenciária, Sátiro Salles. Ainda nessa área da Previdência Social, agora vamos trazer para o contexto político o jornalista Beto Almeida, porque dentro do governo se aprofundam as discussões sobre mudanças que poderão ser feitas nos critérios de concessão de benefícios, pelo menos o debate, e também dentro daquela proposta de técnicos do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, de desvinculação do reajuste dos benefícios previdenciários do salário mínimo. O presidente Lula tem reafirmado que não haverá alteração nessa política de reajuste dos benefícios temporários da Previdência Social em relação ao salário mínimo. Mas nessa pauta tem gente fora do governo que vislumbra a necessidade a curto prazo de uma nova reforma previdenciária para endurecer ainda mais as regras que disciplinam os critérios para a concessão de aposentadorias e auxílios.
Tem debate, Beto Almeida, com guarda-chuva dentro do Congresso Nacional? Pois é, Luciano, como se não bastasse essa questão agora de que tem risco de desvinculação dos reajustes dados para quem já está aposentado, para quem é pensionista, e em relação, por exemplo, aos reajustes do salário mínimo, esse risco ainda não está descartado, apesar do presidente Lula dizer que no seu governo não mexe nessa questão, mas há uma pressão enorme de técnicos dentro, inclusive com a atuação do Congresso Nacional. Agora, tem estudo para tudo quanto é jeito. Tem um agora da Fundação Getúlio Vargas, dizendo, mostrando, por exemplo, que a expectativa de vida do brasileiro após os 60 anos de idade aumentou muito. E isso agora é o maior desafio das contas da Previdência Social, indicando que precisa, sim, passar urgente por uma reforma. Aí você pode dizer o seguinte, qual é a diferença agora? A diferença, Luciano, é que eles não estão calculando agora a questão da expectativa de vida do brasileiro. Não é apenas só isso, porque tipo assim, olha, a nossa expectativa de vida aumentou, ela agora é de 79 anos, é de 80 anos. Não, não é só isso não, meu povo. Agora, eles estão analisando a expectativa de sobrevida depois que o brasileiro completa 60 anos. Ou seja, tipo, você completou 60 anos, você estamos na beirinha já, né? Daqui a 2 anos. A gente está aqui há 2 anos. Matemática errada essa sua. Não, de jeito nenhum. Fiquei aqui observando, aí, pegando a calculadora. Pois é, calcule aí direitinho. Aí agora a Fundação Getúlio Vargas tem um estudo, Zeno, que ele que aponta, aliás, qual é a sobrevida de quem completa 60 anos tem daí em diante. Aí em cima disso é que eles dizem o seguinte, que aumentou essa taxa de sobrevida e que por isso é ainda mais inadiável essa reforma da Previdência Social o quanto antes. Ou porque seja, ele diz que em 1988, quando entrou a Constituição, não existia estudos mostrando que havia aumento nessa taxa de sobrevida depois de 60. Eles querem hoje, que a gente se aposente e morra logo. Não, Pronto. pelo contrário, Beto. A preocupação aí é de dizer o seguinte, o Beto vai completar 60 anos de idade e aos 80 estará aqui fazendo o Jornal Se Deus quiser, mas eu tô falando eles. Aposentados. Não, essa é a projeção. Por isso que é a preocupação desses técnicos de proporem que a idade mínima para aposentadoria seja, no caso dos homens, além de 65 anos de idade e das mulheres além de 62 anos de idade. Pronto, é exatamente isso aí mesmo, senhor. Isso costura na prática um discurso para dizer o seguinte, precisamos aumentar a idade de aposentadoria. Hoje é 65 anos, para os homens, 62 anos para as mulheres. Eles querem aqui já botar para a gente se aposentar aos 70 anos. 70 aí anos. lascou. E a mulher aos 65, aí lascou.